realmente não faltava, mas eu não tinha paz. Sim. E aí eu falei pra ele, que horas que você me traiu? Ele falou, eram umas 10 e pouco da noite, foi a hora que eu senti a opressão, Ah, que, sabe? Que eu falei sim, que eu ia sim. pular. Então eu falo que assim, quando entra adultério no casamento, o cônjuge, ele sente. Sim. Algo espiritual, É né? espiritual. É um só, É, né? Então, assim. exatamente. E aí eu falei pra ele, eu fiquei muito chateada, né? E assim, ele falou, olha, você não vai contar pro fulano, que era o marido, né? Ah, sim. E eu falei assim, ele é seu melhor amigo, como que você teve coragem? Ele falou, ah, aconteceu. Aí ele desceu e foi pro altar, e lá ele chorava, ele gritava, Deus, me perdoa. E na cabeça dele ele já estava perdoado, Ai, Jesus. sabe? E a mulher, eu ainda vi ela algumas vezes, ela não olhava mais pra mim, mas eu não podia falar. E eu falei, ah, eu também não. Sim. Eu tinha muita dó do amigo dele, inclusive eles são casados até hoje, ele e essa mulher, Oh, meu Deus. né? E aí, assim, o tempo passou, né? E um mês depois da traição, ele perdeu a igreja. Aconteceu uma situação na igreja e, assim, ele perdeu, Ele perdeu? perdeu a igreja, levaram ele para a sede, né? E, assim, ele ficou doido. E o que que aconteceu? Aconteceu um desvio na igreja, Ah, né? sim. E a liderança da igreja deduziu que foi ele. Ah, E, na verdade, foi. E aconteceu muita coisa, sabe? Assim, ele sim. me acusou de que eu denunciei ele, mas não, eu nunca denunciei. Sim. Poderia ter sido eu. Provas Sim. eu tinha, muitas. Sim. Mas eu falo que foi a mão de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que deixar assim, né? Não ir na violência, né? Mas deixar A justiça. a justiça de Deus é Uhum. maior do que a nossa justiça, né? Pode ser que Então, até a justiça daqui não faz nada, é. mas Deus ele faz. E assim, depois de um mês também, né? Antes dele perder a igreja, a igreja foi. As pessoas, assim, se tinha 1.000 pessoas, caiu para 100. Por E- causa do adultério, né? Sim. O pecado, ele não fica encoberto. Não. E aí caiu a receita da igreja e a liderança tirou ele, levou ele para a sede. Então, assim, ele é muito orgulhoso, sabe? Sim. Ele falou para a liderança: eu não vou ficar. Eu, no cargo que eu estava, eu não vou servir aqui. Foi quando ele teve a brilhante ideia de sair, porque ele passou na igreja, como lá tinha 1.000 pessoas, ele achava que as pessoas iam por causa dele, né? Ah, sim. Ele falou: eu vou abrir minha própria igreja. Aí eu falei: agora. Meu Deus, agora sim vai Aí piorar mais eu ainda. pensei, né? Aí eu já tinha já uns 15 anos de casada, eu acho, né? Sim. Já tinha passado muita coisa com Sim. ele, muita coisa mesmo. E assim, tinha viagens que a gente fazia que ele ia brigado, voltava brigado com todo mundo, com os meninos não podiam brincar, Sim. sabe? Assim, os meninos não podiam fazer nada. E na viagem ele surtava, que eu estava olhando para outros homens, que era uma coisa Sim, muito é uma louca, coisa né? do Na diabo igreja eu mesmo. estava olhando para os obreiros, e assim, ele sempre me batia, e relação era sempre forçado, né? Sim, Todos os sim. anos depois foi tudo Com forçado. violência, né? E ele falava pra mim, aí foi quando eu descobri o vício dele na pornografia, né? Ele era Nossa. viciado, eu consegui abrir o celular dele e eu vi tudo que ele acessava. Ele comprava sites de pornografia com o dinheiro da igreja. Meu É. Deus. Então eu descobri tudo, eu vi todos os saldos, eu vi todas as transferências, eu vi tudo, Sim. né? E eu fui questionar ele sobre isso, e ele falou que é porque eu não era uma boa esposa, né? Nada. Ele falava, Misericórdia. eu procuro pornografia porque você não é boa, sabe? Então eu me senti um nada. Sim. Eu tenho fotos de quando eu estava lá com ele, né? E de hoje, assim, eu parecia que eu tinha uns 60 anos, porque eu não tinha autoestima. Você não se cuidava. Não, não me cuidava, sabe? Eu não, as pessoas me olhavam, muita gente na igreja naquela época me julgou falando que eu era uma mulher muito, muito rude, muito fechada, mas não é, eu era triste, Sim. né? Eu não tinha a alegria que eu tenho hoje, né? Eu não Sim. podia sorrir. Como que eu ia chegar cumprimentando as pessoas na igreja? Não tinha como. Sim. Porque senão em casa ele acabava comigo, né? Nos aniversários dele tinha que fazer todos para ele, a festa. Ah, sim. Tinha que fazer e ele amava. Quando as pessoas faziam no meu aniversário, ele achava ruim. Então foi assim anos, né? Sim. Quando a liderança tirou ele, ele falou: "Vou abrir minha própria igreja". Ele tinha uma reserva dele, porque igual eu falei, ele fez desvios na igreja. Isso. Era outro motivo de briga entre eu e ele, mas como ele me ameaçava, eu me calei de novo. E aí ele abriu a igreja dele e aí ficou pior, porque agora o líder dele era ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo.
E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso sair, né? E assim, quando ele abriu a igreja dele, no começo até foi algumas pessoas, mas depois não ficou, né? Sim. Aí veio a terceira traição com uma membro da igreja. Meu O marido dela estava em Barretos fazendo tratamento de câncer. E ele foi visitar a mulher e lá ele ficou com ela. E Meu. ele chegou em casa e me contou de novo. Ele me contava. Como que quisesse, assim, se livrar E da mais culpa, uma né? vez ele me falou: a Bíblia manda você me perdoar. Se você não perdoar, você vai Que diabo é morrer, esse? você vai pro inferno. Isso não é Nesse dia, gente, minha não. briga com ele foi gigante, sabe? Assim, não por ciúmes dele, não, mas pela falta de respeito. Eu falei: você sabe que o marido dela tá com câncer. Ele falou: mas eu não aguentei. Se você fosse uma boa esposa, eu não faria isso. Tudo que eu faço, a culpa é sua. Olha, meu Ele Deus. Se livrar, né? Da ele falou: culpa. tudo que eu faço, a culpa é sua. E nesse dia, nossa briga foi muito grande. Ele pegou um cabide de roupa, aqueles de plástico, Sim. e bateu aqui em mim assim, e quebrou. E ficou a marca. Nossa. E aí, isso foi no sábado. No domingo era Santa Ceia. E eu lembro que eu fui pra igreja com uma blusa igual essa, de gola alta. Quebrou o cabide, Quebrou né? o E cabide deixou aqui, marca em deixou você. marca. Eu fui com a blusa de gola alta. Sim. E na Santa Ceia ele ministrou normalmente, Olha sabe? só. Como se nada tivesse acontecido. Terminou o culto, ele falou pra mim assim: se você fosse boa comigo, eu não te batia, mas você não é boa. Meu Deus. Então era assim, com os meus filhos, com os mais velhos também, era um terror. A mais velha, ela já estava com seus 13 anos, Sim. 13 para 14 anos, e ela tem o dom de louvar, ela tem uma voz linda. E ele queria obrigar ela a ser do ministério de louvor. Só que ela não queria, meus filhos não tinham vontade de fazer a obra, Sim. porque eles viam o pai deles como que era, né? O meu filho do meio, ele queria que o meu filho fosse pastor. Meu filho fala para ele: pai, eu não quero. E ele falava: você não quer porque você é endemoniado. Olha. Sabe? Então, assim, nos cultos de domingo, quando ele estava na igreja dele, às vezes a pregação dele era direcionada para humilhar eu e os meninos, os dois mais Sim. velhos. Olha, pessoal, vocês estão vendo a minha igreja tá do jeito que tá, porque eu não tenho uma esposa que presta. Os meus filhos não querem fazer a obra de Deus, eu tô sozinho. Estende a mão para cá, ora por eles. Então, Olha, e os meninos, assim, sabe? Os meninos ficavam muito tristes, ele humilhava muito. A caçula, não. A caçula, ele elegeu, assim, sabe? Eu Sim. falo que o narcisista, ele escolhe uma pessoa para ele tratar bem. Isso. Então, ele elegeu a caçula, assim, era o pedestal dele. Ele tratava ela super bem, mas os dois mais velhos e eu, era Sim. só Jesus na causa, sabe? E, assim, muitas vezes ele humilhou os meninos nas reuniões, né? Ele falava com meus filhos, falava assim: o meu filho, ele vai virar traficante. Na reunião, ele falava isso, porque ele não quer fazer a obra. Meu Deus. Minha filha vai virar a mulher da vida. Pessoal, estende a mão, vamos orar por eles. E assim, minha cara queimava de vergonha, sabe? Eu falava: meu Deus, Meu Deus. até quando, sabe? E aí, assim, eu comecei a orar a Deus para mim sair, sabe? Eu cheguei num nível que eu falei com Deus: Senhor, ou eu saio, ou eu mato. Um dia eu falei isso para Deus: ou eu saio, ou eu mato, ou eu morro. Porque não dá mais. Sim. Não dá. E aí foi quando ele começou a bater no meu filho, ele espancar meu filho, deixar marcas. E aí, assim, só que eu não tinha profissão, né? Eu não sabia. Durante esses 17 anos eu fiquei por conta dele. Dependente dele, né? E aí eu falei com Deus: Senhor, me dá estratégia. Foi quando eu cheguei numa membro da igreja e falei: me ensina a costurar. Era o meu sonho, né? Sim. Ela falou: ai, pastor, eu ensino. E ele, assim, ele odiou a ideia. Eu falei para ele: eu vou aprender a costurar. E fui. Aprendi, virei costureira, Sim. né? E aí depois veio a pandemia. Eu tinha minha confecção, mas aí eu tive que fechar porque veio a pandemia. Aí outra amiga minha me ensinou a profissão de cabeleireira. Aprendi também, e aí eu vi que eu falei assim: agora eu consigo me sustentar, Sim. né? E aí na pandemia a gente teve uma briga. Eu estava fazendo máscara, que aí como a igreja dele praticamente fechou. Não tinha povo, né? Ah, é. Porque Deus via. Meu Então, Deus. e na pandemia, minha confecção fechou também, porque fechou tudo, né, em Goiânia. E eu fui fazer máscara. E o meu maior cliente de máscara era o primo dele, de Brasília. E ele falou que eu tinha um caso com o primo dele. Sabe? E era o que estava sustentando a gente, né? Meu Deus. Fazia 1.000 máscaras por semana, eu e a minha filha. E ele não fazia nada, ficava o dia todo em casa, à noite ia para a igreja, fazia o culto e voltava para casa. E eu trabalhando, aí nessa época eu assumi a casa, porque a igreja não tinha renda, né? E ele não estava nem aí, então eu assumi todas as despesas da casa.
E aí eu fui fazer máscara e ele implicou que eu tava traindo ele, que o primo dele era meu amante. Por que que uma pessoa compra 1.000 máscaras por semana? Eu falei para Deus honrar, porque Isso. preciso pagar aluguel. Eu falava, não, tá errado. E aí a última vez que o primo dele foi buscar essas máscaras foi uma briga enorme, sabe? Meu Deus. Enorme. Ele me bateu, eu tava tomando banho, ele entrou no banheiro, ele me bateu, ele me jogou no chão, sabe? E ele falou, você não me respeita. E eu falo, gente, mas o que que eu fiz? Você tava olhando para ele. Eu falei, mas eu não olhei. E naquele dia o primo dele foi e me pagou. E eu falei para Deus, eu vou sair hoje. Só que era à noite, não tinha como, porque ele estava em casa, né? Sim. E aí, no outro dia de manhã, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Aí falou para mim assim, se você for boa, eu não vou te bater. Aí eu falei, não, tá bom, vou ser boa. E eu tinha R$ 1.000, né? E ele saiu de casa. Quando ele saiu, eu peguei meus filhos e saí. Eu chamei um Uber, Sim. né? E saímos assim, a gente pegou umas malas, o que deu, e falei, vou embora. E foi quando eu separei dele. Né? Fui para Minas, só que eu fiquei 21 dias só, eu voltei. E eu falava para ele, falava, quando eu separar de você, eu não volto. Só que eu fui para Minas, estava na pandemia. Não tinha emprego, eu fiquei com medo. E ele começou a fazer aquela pressão para mim voltar. E eu olhava para os meus 3 filhos, ele fez eu me sentir assim que eu não ia dar conta de novo. Então eu fiquei 21 dias lá no meu pai. E eu falei, não, eu vou dar uma chance para ele, porque eu nunca separei nesses 17 anos, né? Ai, você queria dar chance a ele ainda, meu Deus. Com medo, porque ele Sim. falou assim, você não vai dar conta. Sim. Só que eu pensei, mas eu não pensei, né? Eu falei assim, mas quem tá sustentando a casa era eu, Sim. né? Então, assim, e aí o povo da igreja, ele colocou o povo da igreja para me ligar. E as pessoas voltam, pastor, ele tá muito mal, ele tá arrependido, ele confessou diante da igreja que vocês brigavam. Eu pensei, nossa, ele confessou, então ele quer mudar, né? E eu voltei, com 21 dias eu voltei. Aí eu quase morri. Porque quando eu voltei, na estrada já, ele pegou meu celular e quebrou o chip. As minhas redes sociais ele apagou e fez outras junto com a dele. E ele falou pra mim assim, agora eu vou te ensinar o que acontece com quem foge de casa. Meu Deus. E aí eu voltei, aí fiquei 9 meses com ele, mas foram os piores de tudo, de todos os anos de casado. Sim. Porque aí eu não podia sair mais de casa para lugar nenhum. Eu sempre dirigia, eu sempre fui muito independente. Sim. Então, em Goiânia, eu fazia tudo de carro, levava os meninos. Eu já não podia mais. As redes sociais eram juntas. O que que ele fazia? Ele postava foto dele e escrevia como se fosse eu fazendo declaração para ele. Sabe? A gente brigava muito, Misericórdia. muito, muito por causa disso. Peguei Covid quando eu voltei para lá, quase morri. Ele também. E assim, lá foi a escassez total, sabe? Quando eu voltei, Sim. eu falo que Deus acho que falou assim, então você vai voltar sozinha, porque foi muito pior, né? E eu voltei, fiquei mais 9 meses, assim, a nossa situação financeira foi no chão. Sim. Eu não estava conseguindo trabalho, eu fazia bico de cabeleireira e assim a gente passou privação, sabe? Foi Sim. viver de doação das pessoas. E ele violento até um dia que ele bateu no meu filho, assim, ele deu um soco no meu filho. E assim, o meu filho, ele ficou muito revoltado, sabe? Sim. E a gente estava na sala, ele estava no chão, o meu ex, meus filhos do meu lado, e eu vi que ele estava olhando pornografia, junto com os meninos. Meu Deus. Que foi o último dia que eu passei lá, né? E eu falei pra ele, eu falei assim, você não tem vergonha? E assim, eu lembro que eu xinguei ele, e ele levantou pra mim dar um murro, e o meu filho tava do meu lado, levantou junto com ele. No que ele foi pra mim dar um murro, o murro pegou no meu filho, Sim. e cortou meu filho assim, e na Meu boca. Deus. E meu filho levantou do chão, meu filho já tinha 10 anos nessa época, ele levantou assim, transtornado. Ele falou, mãe, eu vou matar ele. E eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Sim. E nesse dia eu vi o tanto que eu tava fazendo mal pros meus filhos, sabe? De ficar naquela relação, eu tava acabando com a vida dos meus filhos. E meu filho falou, mãe, se você não separar, eu vou crescer, eu vou matar esse homem. Eu odeio ele, sabe? Meu Deus. E aí ele falou assim, você não vai me matar não, e assim, ele amaldiçoou meu filho. Foi uma briga assim, sabe? Ele queria bater mais. Eu falei, se você bater, eu vou chamar a polícia pra você. E aí foi a única vez que eu ameacei de chamar a polícia, né? Sim. A mais velha entrou no meio também, meus filhos ficavam muito assustados. E aí nesse dia eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu saí, né? Quando Deus é pai, né? Porque Deus fala, meu Deus. Sim.
Eu falei, Senhor, eu sei que eu saí. É por isso que eu falo, né? Nunca volte para o lugar de onde você pediu Deus para te tirar. Isso. Falei, Senhor, eu sei que eu saí, eu voltei, mas eu preciso, dessa vez, eu preciso sair de novo. E o Senhor me tirar, nunca mais eu volto. Né? E o meu filho, assim, eu custei acalmar ele, tive que dar remédio para ele dormir. Né? Ele dá remédio. E meu filho falou, mãe, eu não quero viver mais. Se você sair, mãe, quando você chegar, eu vou pôr uma corda no meu pescoço. Você não vai me ver mais. Eu tô sofrendo, mãe. Eu não aguento mais ver ele batendo em você. Assim, esse dia do meu filho, assim, ficou muito marcado, né? Que o meu filho jogou pra fora tudo que ele tava sentindo. Ele era um menino muito calado. E nesse dia ele jogou pra fora. Ele falou assim, mãe, eu não aguento mais ver ele batendo em você. Eu não aguento mais ouvir ele te estuprando. E meu filho tinha 10 anos. Meu Deus. E eu falei, como assim, Gabriel? Ele falou, eu escuto tudo, mãe, à noite. Eu escuto ele batendo em você. Eu sei que ele te machuca. Eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Né? E assim, nesse dia eu falei assim, realmente, eu tô fazendo mal, eu não posso ficar. Né? E eu não tinha dinheiro. Nessa época, igual eu falei, eu passei uma escassez muito grande, sabe? Eu falo que Deus fecha portas, né? Pra ver se a gente cria uma atitude. E aí, ele foi dormir na sala, né? O meu ex. Eu dei calmante pro meu filho dormir, porque ele tava muito agitado. E eu fui pro quarto. E eu lembro que eu fiquei a noite toda acordada. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso sair. Eu preciso sair, me ajuda. Eu não tenho dinheiro. E eu não dormi naquela noite, sabe? Eu fiz a oração mais sincera da minha vida, né? E no outro dia, 6 da manhã, a minha irmã me mandou mensagem. Falou assim, eu mandei R$ 300 na sua conta. Nossa. Né? E assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, é um sinal de Deus, né? 6 horas ela mandou. Ela falou, eu mandei R$ 300 na sua conta. E aí eu falei assim, hoje eu vou sair. E aí eu esperei ele acordar, ele acordou cantando, entra na minha casa. Era desse jeito. Eu lembro direitinho. Aí ele foi até a cozinha, me abraçou e falou assim, você tá calma, meu amor? E naquele dia eu falei com Deus, falei assim, eu preciso de controle emocional, porque eu descontrolava muito com ele, eu gritava, eu brigava mesmo, sabe? E eu falei, tô muito calma. Tô calma. Ele falou, não, então, olha, se você for boazinha, eu não vou mais te bater. Só que vocês não colaboram. O problema da minha vida é vocês. Olha. Eu falei, não, mas a gente não vai ser mais. Falei com ele. Essa foi minha última conversa com ele. Ele falou, então eu vou pra igreja orar, você tá bem, né? Ele, você faz um café pra mim? Eu falei, faço. Fiz um café pra ele e eu precisava que ele saísse de casa. Sim. Ele falou, eu vou pra igreja orar por nós, eu tô sentindo que vai acontecer uma coisa muito boa. E vai, né? E eu falei, vai mesmo. E aí ele me abraçou de novo e falou, olha, você promete que você vai ser boazinha? Eu falei, você é a melhor do mundo. Falei pra ele, a partir de hoje você vai ter a esposa que você merece. E ele saiu e foi pra igreja. No que ele foi pra igreja, a igreja era na rua de casa. Eu acordei meus filhos, foi coisa rápida, assim. Sim. Eu não tinha muito tempo. Eu falei pros meninos, pega o que der e a gente vai embora. E o meu filho falou, mãe, mas a gente já foi uma vez. Eu falei, mas dessa vez a gente não vai voltar. E aí eles levantou, né, os 3. E o carro era meu, né? Eu tinha o carro, sempre dirigi. Coloquei tudo que deu no carro, né? Roupa, o que deu. E saí de casa. Quando eu vou sair da garagem, que eu olho para a rua da igreja, ele estava na calçada. E eu falei, Deus, e agora? Só que ele estava olhando para lá. E apareceu uma pessoa conversando com ele. E ele ficou olhando. E eu saí, tranquei o portão, joguei a chave. E fui embora. Passei na escola dos meninos e falei, olha, eu preciso da transferência, porque eu estou fugindo. Aí os diretores, como assim? Eu falei, eu não posso explicar, eu estou fugindo. Eu estou correndo risco de morte. Porque ele falava que se eu saísse de novo, ele me pegasse, ele ia me matar. Aí peguei a transferência dos meninos, desliguei meu celular, fui para a estrada. E 300 quilômetros depois, eu liguei o telefone, porque eu tinha que avisar minha mãe, né? Aí tinha 300 ligações dele. Aí quando eu ligo o celular, ele ligou, eu atendi ele. Onde você tá? Ele me xingou, né? Um palavrão muito feio. Ele falou comigo. Eu falei assim, eu estou indo embora da sua vida. Ele falou assim, volta agora, porque senão eu vou onde você estiver, eu vou te matar, vou matar todo mundo. Eu falei, pode ir. Eu falei para ele assim, quem me guarda não dorme. Durante muitos anos você usou a Bíblia contra mim. Hoje eu quero usar uma palavra para você, Salmo 121. Quem me guarda não dorme. Eu falei, dê jeito para ir.
E falei pra ele assim, nunca mais você vai tocar nem em mim, nem nos meus filhos. E desliguei o telefone e liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô indo embora. Ela falou, graças a Deus. Porque os meus pais sabiam que eu passava, mas o meu pai falou assim, eu não vou interferir, a decisão é sua. E fui embora, sabe, assim, cheguei, fiz medida protetiva. Ele nunca foi atrás de mim, né? Com medo, né? Nunca foi atrás. Dei entrada no divórcio, né? E assim, cheguei muito machucada, Sim. né? Eu voltei muito machucada. E aí foi quando eu tinha tudo para ser feliz agora, né? Sim. Saí daqueles 17 anos, falei, nossa, livre. Deus. Arrumei emprego, cheguei lá fui morar com os meus pais, arrumei emprego rápido, porque eu costurava, costureira.